Eu sempre quis ser mãe, sempre foi um sonho muito grande para mim. Mas eu não imaginava que com a maternidade ia vir outros desafios junto com ela. E eu vou te contar a minha história. Assim que meu filho nasceu, eu já percebi que algumas coisas eram diferentes. Nos primeiros meses, parecia que ele não estava no mesmo mundo que eu. O olhar dele era vago, ele não queria amamentar, era muito difícil. E por isso eu precisei fazer fórmula, ele não amamentou. Isso para mim já foi muito difícil, porque era um sonho muito grande. Eu ter meu filho nos meus braços e ele amamentar. Todo mundo dizia que era um laço gigante entre mãe e filho. Mas isso eu não consegui fazer. E aí eu já comecei a pensar, é uma falha minha? Meu filho não amamentou. Eu vou ser uma mãe ruim por conta disso? Foi o meu primeiro impacto. Ele não amamentou. Mas ele não amamentou não foi porque eu falhei. Não foi porque eu não insisti, porque eu insisti muito. Mas todas as vezes que eu insistia, ele chorava. E eu pensava, eu sou uma péssima mãe mesmo. Isso é fato. E isso foi só piorando. Ele não olhava para mim, ele não sorria. Eu não sentia esse laço. E eu comecei a levantar outras perguntas. Será que ele não me ama? Será que eu não estou conseguindo fazer esse laço entre mãe e filho que todo mundo fala? E isso foi piorando cada vez mais. As brincadeiras dele eram sempre muito solitárias. Ele brincava com os carrinhos, colocando os carrinhos um do lado do outro e separando por cores e tamanhos. Ou então ele pegava qualquer coisa pela casa, panela, prato, colher, e ia colocando um em cima do outro. E eu não entendia. Aquilo começou a me fazer questionar. Será que eu não estou ensinando coisas positivas para o meu filho? Será que eu não estou ensinando como ele se desenvolver? Tudo eu jogava a culpa para mim, porque eu achava que a culpa era minha. E aí eu comecei a ver, ele é diferente. Isso não está natural do desenvolvimento. Quando eu comecei a questionar, eu comecei a dizer isso às outras pessoas. Mas todo mundo me dizia que eu era louca. Ah, você é louca. Para de procurar doença no teu filho. Eu acho que isso foi o que eu mais escutei no primeiro ano do meu filho. E eu acreditei nisso. Além de eu achar que eu era uma mãe ruim, eu ainda acreditei que eu estava sendo uma mãe louca. E por causa disso, eu resolvi deixar pra lá. Realmente, eu acho que eu estou procurando doença. Eu não vou me importar com isso. Apesar de que eu estava vendo, estava ali na minha frente. Eu sabia que não era natural. Eu sabia que meu filho era diferente. Mas de tanto todo mundo me dizer que eu estava criando doença, eu acreditei em todo mundo. E eu não confiei no meu sensorzinho de mãe que estava lá alarmando a todo momento. E aí começou o período da escola. Eu coloquei meu filho na escola muito cedinho, aos 2 anos. Coloquei na creche. Na creche começaram a intensificar os problemas. Meu filho, ele não brincava com as outras crianças. Ele tinha alguns movimentos repetitivos de balançar. Ele rodava muito em volta do próprio corpinho. Ou então ele rodava na mesinha da escola e passava dessa forma por horas e horas. E teve muitas vezes que ele começava a gritar, cair no chão, chorar, e nenhuma professora conseguia controlar isso. E por muitas vezes eu deixei meu filho na escola e com 1 hora somente já me ligavam. Mãezinha, vem pegar teu filho porque ele tá gritando muito, chorando muito e a gente não tá conseguindo controlar. Diversas vezes, incansáveis vezes eu fiz isso. Eu acho que
Em um ano, no primeiro ano de creche, não teve um dia, creio eu, que ele tenha passado uma manhã toda na escola. E eu não entendia o porquê. Eu não conseguia compreender. Ninguém conseguia ficar com ele uma manhã toda, porque ele entrava em um desespero gigantesco, a ponto de se machucar. Ele puxava o cabelinho, chorava muito, e as professoras da escola não conseguiam ficar com ele na escola. Eu tinha que buscá-lo, e nossa, como isso era desgastante. Eu sabia que tinha algo errado, sabia que estava ali na minha frente, mas todo mundo dizia que era besteira, que era adaptação a essa mudança. Mas eu sabia no fundo que não era. E eu sofria e passava muitas coisas na minha cabeça. Eu realmente estava sendo louca? Eu era uma péssima mãe? As pessoas estavam certas? A escola não estava sabendo acolher meu filho? O que era que estava acontecendo? E aí eu decidi tomar uma posição. Eu realmente assumi a ideia de eu sou uma mãe louca. E por ser uma mãe louca, eu procurei ajuda. Eu acho que foi a melhor decisão que eu tive em toda a vida do meu filho. Realmente ser uma mãe louca. E procurei ajuda médica. Fui ao médico com o meu filho e aí veio um dos maiores impactos e ao mesmo tempo alívio. Impacto porque eu não esperava um diagnóstico e alívio por saber que realmente tinha alguma coisa diferente. Não era só loucura da minha cabeça. Veio o diagnóstico. Meu filho é autista. E com o diagnóstico, um turbilhão de pensamentos passou por minha cabeça. Nossa, o autismo está acontecendo na minha família e com o meu filho. Tão falado, tão julgado, a gente está escutando tanto sobre autismo, mas eu escuto com os outros. Comigo e com a minha família, nossa, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. E agora? Como é que vai ser a nossa vida? Como é que vai ser a vida do meu filho? Ele vai crescer e vai ser uma pessoa normal? Ele vai crescer e vai ter uma família? Ele vai crescer e vai conseguir ser independente? Vai conseguir formar família? Vai conseguir trabalhar? E vai conseguir ter uma vida? Passaram inúmeros pensamentos na minha cabeça e passam até hoje. Mas depois do diagnóstico, outro cenário passou na minha frente. Outro cenário na vida do meu filho aconteceu. E outra fase. A gente começou a buscar tratamentos, a gente começou a ir para as terapias. E olha que as terapias são exaustivas. Toda semana, psicólogo, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, psiquiatra. É um acompanhamento que não é fácil, mas que eu vejo a evolução. E eu estou vendo a evolução. As barreiras ainda são imensas. Meu filho ele tem muita dificuldade de interagir. Ele tem muita dificuldade de sair de casa e fazer amiguinhos. Ele tem muita dificuldade de ser chamado, por exemplo, um convite para um aniversário de um coleguinha. Hoje meu filho ele tem 8 anos. Poucas as vezes que ele foi convidado para um aniversário. Poucas as vezes ele foi convidado pelos amiguinhos para passar um dia com esses amigos. Isso me dói muito, porque eu vejo que meu filho ele sofre com isso. Ele queria fazer parte, mas ele não sabe como. Ele tem uma dificuldade muito intensa de interagir, de compartilhar, de se comunicar. Essas dificuldades me doem muito, porque se eu pudesse, eu tiraria o autismo do meu filho e colocaria em mim. Se eu pudesse, eu queria meu filho do jeito que ele é, sem o autismo. Eu sei que a gente precisa levantar a bandeira,
Eu sei que a gente precisa quebrar os julgamentos sociais, que a gente precisa falar do autismo, mas é difícil. Não é fácil quando a gente está aqui, como pele. Eu passo por isso diariamente. Não é fácil conviver com o autismo. Quem romantiza não sabe a metade do que eu passo diariamente, do que o meu filho passa diariamente. É difícil, é muito difícil. Nós passamos diariamente por inúmeras dificuldades. Mas o meu amor por meu filho é como o de uma leoa. E eu vou passar por todas essas dificuldades junto com ele, diariamente. Se você é uma mãe atípica, é família atípica, está passando, está vivendo exatamente esse relato que eu falei, e é um relato real de uma paciente em consultório. Esse relato ele foi passado em consultório junto comigo. Se você passa exatamente por esse relato, eu quero te dizer que você não está sozinha. A maternidade atípica, ela é cheia de desafios. Ela é cheia de obstáculos. Mas você não está sozinha. Temos uma imensidão de mães atípicas e profissionais que são suporte para você. E se você se identifica com todo esse relato que eu acabei de falar, um relato real, eu te oriento a participar junto comigo do TEA Universe. O TEA Universe é uma capacitação para famílias atípicas, para profissionais que trabalham com a atipicidade e para os profissionais da educação, que precisam entender também da atipicidade. É para você que tem a urgência e a necessidade de aprender o que é a atipicidade, os transtornos do neurodesenvolvimento. O TEA Universe é uma capacitação que vai acontecer dia 12/4 na Unileão. Serão 12 horas de capacitação, em que nós vamos abordar o tema crises, gestão de crises, gerenciamento de crises. Você vai saber abordar crises quando sai de casa, num restaurante, numa pracinha, na escola, em um shopping. Você vai saber identificar o pré-crise antes que a crise aconteça. Você vai aprender a lidar com o momento de uma crise e você vai aprender a lidar com o pós-crise. Tudo o que envolve esse momento da crise. Gerenciamento da crise. Venha junto com a gente, dia 12/4, aprender mais sobre os transtornos do neurodesenvolvimento.